àquilo que era inicialmente a ideia da apresentação, portanto, primeiro guiada por uma população ali com crianças mais novas, eu tentei fazer um pouco o enquadramento do que é que são os desafios das crianças e que será, no fundo, o perfil típico de navegação. O importante neste quadro, ou neste conjunto de tópicos, é que, à medida que a idade avança, os nossos filhos vão começando a ter mais independência, vão começando a ter mais o despertar natural para determinado tipo de tópicos, nomeadamente de natureza sexual, e vão ter uma progressiva independência em relação àquilo que é o conselho dos pais. Inicialmente, os pais são os ídolos e tudo aquilo que os pais dizem está certo. Numa determinada fase, os pais são uma coisa muito diferente e tudo aquilo que dizem está errado é retrógrado. Portanto, no meio disto tudo é importante perceber que a maneira de lidar com crianças mais novas terá de ser muito diferente da maneira de lidar com crianças mais velhas. Há todo um conjunto de passos em termos de desenvolvimento pessoal que faz com que as atitudes sejam diferentes, mas há todo um conjunto de cuidados também que devem ser mantidos ao longo do tempo e, portanto, será importante perceber mais ou menos que são comportamentos mais ou menos médios e, portanto, perceber em cada uma das fases quais serão o tipo de questões mais relacionadas ou com as quais devemos lidar. Será muito importante e, novamente, é pena que as pessoas não tenham tido a sensibilidade maior para vir tentar perceber aquilo que estejam a tentar transmitir, mas em termos de sistematização há aqui um conjunto de aspectos que são relevantes. O primeiro, o e-buddies ou e-amigos, quer dizer o quê? É relativamente fácil e habitual as crianças e mesmo alguns adultos desenvolverem relações muito próximas com pessoas que conhecem online. Há muito o hábito de falar dos amigos online e dos amigos da real life, e ambos são colocados mais ou menos no mesmo conjunto, na mesma relação. É verdade que, devido a algumas formas de utilização da internet, há um aproximar muito grande das pessoas e isso faz com que, efetivamente, se construam relações genuínas e verdadeiras de amizade bastante interessantes. No entanto, os e-buddies partem de um princípio fundamental que está errado na sua gênese e que, no fundo, liga com aquela ideia inicial. O senhor que dizia que era já não lembro qual é que era o cantor, Miguel Carreira, efetivamente aparecia como alguém legítimo, apresentando informação errada, que é aceita, e a partir do momento em que é aceita, há toda uma relação que é construída sobre essa base, sobre esse fundamento, e que faz sentido nesse enquadramento. Alguém que apareça junto de um dos nossos filhos a dizer que tem a mesma idade, que tem os mesmos interesses, constrói uma relação sobre esses pressupostos, e essa relação permite uma abertura, uma proximidade, uma sensibilidade que se calhar não existirá sequer com irmãos ou companheiros. Okay? Portanto, a questão dos amigos online, o risco fundamental não é haver amigos online, é que não há forma de verificar quem é que é o suposto amigo, qual é a relação entre a pessoa física e a pessoa virtual, porque às vezes qualquer semelhança é mera coincidência. Outra questão importante que liga com este aspecto, mas que não se aplicará diretamente apenas à criança, é a questão da privacidade. No mundo real, uma das correntes mais habituais que algumas pessoas menos honestas usam para, por exemplo, fazer alguns golpes junto de pessoas tipicamente idosas é recolher alguma informação sobre as pessoas, saberem quem são os primos, os filhos, onde é que a pessoa trabalhou. No fundo, todo um conjunto de informação pessoal que por si não parece ser relevante, mas que depois permite construir uma história essa devidamente enquadrada com nomes, com locais, com datas que a pessoa reconhece e, a partir daí, criar uma relação de proximidade que faz com que as pessoas tomem atitudes que normalmente não teriam. Este aspecto da privacidade, fundamentalmente, liga com esta questão. O facto de ser possível que uma criança, não intencionalmente, forneça um conjunto de dados sobre ela, sobre quem lhe é próximo, que pode ser muito perigoso. Nomeadamente, vou de férias para a semana. É tão simples como isso. É uma frase perfeitamente simples, mas que nas mãos de alguém mal intencionado pode ter todo um valor muito significativo. Outra questão relacionada com a privacidade é a questão das fotos. Fotos, vídeos, tudo que sejam conteúdos onde é retratada a pessoa. Novamente, o exemplo que falámos há pouco dos vídeos que foram criados, muitas vezes as fotos são um ponto de entrada para um conjunto de comportamentos muito, muito perigosos e que depois começam a escalar e a degenerar em situações muito complicadas. Uma das palavras que se costuma falar muito nestes contextos é a sexploitation, que é basicamente o quê? É agarrar em algo que é pouco grave e usar como mecanismo de chantagem
para fazer qualquer coisa um bocadinho mais grave e depois um bocadinho mais grave, e as coisas vão escalando de forma muito rápida até que as pessoas são colocadas em situações muito, muito complicadas. Uma foto com uma pose erótica, uma foto onde há alguma exposição do corpo, uma foto onde há um nu integral, porque se não fizeres, eu mostro a anterior, e as coisas rapidamente vão ter um crescimento muito rápido que pode ser muito, muito sensível. Outras questões também importantes. A ideia do bullying. O bullying costuma ser referido neste contexto como cyberbullying, mas a ideia é a mesma, o risco é o mesmo de coisas que se passam nos recreios das nossas escolas, por exemplo. O único problema e a agravante principal deste contexto é que aqui pode haver um grau de envolvimento, um grau de perseguição que torna mais potenciado e mais forte devido à natureza do próprio mundo virtual. Perseguir alguém no mundo físico é complicado, perseguir alguém no mundo virtual é muito simples e é muito mais fácil de fazer. E, portanto, pode haver todo um conjunto de situações de pressão, de jogar pela autoestima da pessoa, de uma série de ferramentas que permitem que as pessoas entrem em espirais de comportamento muito perigosos, e, infelizmente, há muitos casos de suicídios e afins que acontecem devido a situações deste género. Lutas online. Todos nós, assistir a um jogo de futebol, às vezes dizemos coisas perfeitamente da boca para fora. Normalmente, passado um dia, ninguém se lembra disso. Tudo aquilo que se escreve na internet fica. Tudo aquilo que é colocado na internet fica. É permanente. Não há maneira de voltar atrás. Se vocês forem ao vosso Facebook, fizerem um post de qualquer coisa, se apagarem, essa informação continua a estar lá. Não está visível, mas é acessível. E, portanto, o importante é perceber que tudo aquilo, uma vez divulgado, já não há volta atrás. Ok? Porquê que isto é importante? Porque todos os comentários despropositados que possam ser feitos, todas as ameaças, eu faço isso, eu faço aquilo, tudo isso que num contexto mais ou menos informal é perfeitamente pacífico ou é descartado como sendo menos importante, aqui fica permanentemente associado à pessoa. Okay? E há todo um conjunto de consequências que podem vir, seja agora, seja daqui a 10 anos, quando forem para o mercado de trabalho, à procura do primeiro emprego. Há muitas áreas onde a primeira coisa que se faz antes de uma entrevista de emprego é consultar o histórico da pessoa na internet. O que é que tem no Facebook, que gostos é que tem, o que é que diz, o que é que deixou de dizer, e alguém que aos 10 anos criticou a Microsoft, do alto da sabedoria que uma criança de 10 anos tem, que acha no fundo que pode opinar sobre tudo da maneira como entender, isso futuramente pode ter consequências. E esta relação, esta sequência temporal, muitas das vezes não é tida em conta e é importante. Entrando em áreas que serão mais fáceis de perceber e curtir os seus riscos, partilha de fecheiros, fazer o download de uma série, fazer o download de um filme, por si são questionáveis, por si são questões complicadas que podem ter também consequências e começam a ter algumas consequências do ponto de vista legal, mas mais importante do que isso, resulta na exposição das crianças a uma quantidade de locais onde há programas que supostamente permitem instalar o jogo mais recente sem ser necessário pagá-lo. Isso parece bem, mas depois do momento em que essa aplicação seja instalada, essa aplicação pode fazer muita coisa que não aquilo para a qual supostamente dizia que fazia. E a partir daí pode ser uma porta aberta para o computador para partilhar toda a informação que lá está, para que alguém de fora consiga usar aquele computador para fazer ações indevidas, etc. Portanto, os peer-to-peers para fazer downloads de fecheiros de música, de filmes, do que seja, representam um grau muito, muito grande de riscos e é algo que deve ser tido em conta. Substâncias perigosas. Há todo um conjunto de substâncias com as quais nós convivemos no dia a dia, pode ser usada para fins muito diferentes daqueles para os quais são pensados. Neste momento não acontece, mas não há muito tempo havia a questão, por exemplo, da pílula do dia seguinte, fazendo uma ligação para o contexto mais de adulto. Era muito fácil na altura, criar uma pílula do dia seguinte usando fármacos ou produtos legais. É muito fácil, hoje em dia, usando produtos legais, criar, por exemplo, drogas que têm comportamentos muito significativos do ponto de vista das pessoas. As smart shops foram banidas. As smart shops jogavam muito com este tipo de substâncias. O que é certo é que se as smart shops foram banidas, as receitas para fazer algumas das substâncias que lá eram vendidas continuam a estar disponíveis e muito facilmente acessíveis. No limite, a forma de criar uma bomba artesanal também está disponível.
Finalmente, a dependência da internet. A maior parte dos jogos online, enfim, por exemplo, hoje em dia já implementou limitações que fazem com que as pessoas não possam estar muito tempo ligadas ao mesmo jogo. Aqui há uns tempos atrás, há todo um conjunto de jogos, nomeadamente Tribal Wars, Dragons e afins, se calhar alguns de vocês conhecem a designação, que jogam fundamentalmente com uma produção estratégica bastante interessante, de conquista, de partilha de recursos, de combate. A questão é, há alturas do dia em que esses procedimentos são mais vantajosos do que outros. Do dia não será a palavra, tipicamente da noite. Havia muito casos de crianças que colocavam os despertadores para tocar às 2, 3 da manhã, para ir fazer qualquer coisa ao jogo, depois para dormir mais uma hora, depois o despertador volta a tocar e iam fazer mais qualquer coisa, etc. Este tipo de comportamentos acontece. Hoje em dia, devido às próprias aplicações, há algumas formas de evitar que isso aconteça, porque a maior parte dos fabricantes percebeu as consequências deste tipo de ações e criou formas nas próprias plataformas para evitar que isso aconteça. No entanto, o princípio é o mesmo. Há uma imersão muito grande de algumas crianças, uma predisposição muito grande de algumas crianças e mesmo de alguns adultos para esta ligação à internet, que pode ter consequências muito, muito sérias em termos da sua vida. E, portanto, é importante perceber isto. É importante que quando vocês pensam que o vosso filho está no quarto e, portanto, está seguro. Eu cresci poder ir para a rua até às 11 da noite, jogar bola com os amigos, estar na mesma cavaqueira. Os tempos eram diferentes. Hoje em dia, se calhar, é inconcebível alguém pensar que um menino de 10 anos vai para a rua às 11 da noite para jogar futebol com os vizinhos. No entanto, o mesmo miúdo vai ter que estar em algum lado, vai ter que estar a fazer alguma coisa. Essa alguma coisa, às vezes, é estar no quarto do computador. E se há uma coisa que eu vos consiga transmitir durante esta sessão, que seja, computadores no quarto são uma coisa muito, muito complicada, são um convite a que as coisas corram mal. Porquê? Porque, enquanto se está num espaço onde há mais pessoas, as atitudes são as mesmas. Quando se está numa zona privada, o à vontade que se gera, a sensação de controle que se gera, que é muito artificial, leva a que as atitudes de risco sejam tomadas muito mais facilmente e leva a situações muito complicadas. Portanto, pensem nisso depois, mesmo a televisão, num contexto bastante diferente, e mesmo a televisão do quarto é algo um bocadinho complicado. Algumas delas apresentadas naqueles vídeos que vimos inicialmente. Fundamentalmente, nós temos duas abordagens. Uma que tem a ver com a limitação de acesso, ou seja, não pode aceder a determinados sites, não pode usar determinadas aplicações. Outra tem a ver mais com a parte de utilização, ou seja, saber o que é que esteve a ser feito naquele computador. Porquê que, na minha opinião, estas soluções por si só não funcionam? Na maior parte dos casos, e sempre que há limitações de acesso, quem está a usar o sistema sabe que estão em por limitações. Se tenta aceder a um site e é dito que o controle parental não está a permitir o acesso, ele sabe que alguém está a limitar as suas opções em termos de navegação. A primeira questão é, nós conseguimos restringir tudo o que é perigoso? Não conseguimos, porque estão constantemente a surgir novos conteúdos. Nós conseguimos permitir tudo aquilo que não é perigoso, ou seja, conseguimos permitir que a criança que está a usar o computador consiga usar todas as ferramentas que não têm por si só um problema do ponto de vista da utilização. No limite, até pode ser possível, mas é algo muito demoroso e algo que exige muito tempo. A questão é, como é que nós sabemos, em alguns casos, o que é perigoso? Como é que nós sabemos que um jogo online onde as pessoas estão entretidas a fazer qualquer coisa não pode ser usado para fazer um contacto pessoal por alguém, algum adulto, a fazer-se passar por uma criança e com isso chegar à proximidade com alguns dos nossos filhos? Conseguimos controlar todos os dispositivos aos quais o nosso filho tem acesso? O computador, se calhar, conseguimos. O tablet, se calhar, conseguimos. O telemóvel dele, se calhar, conseguimos. Os telefones que ele pode usar na esquina, o computador que ele pode usar no cibercafé ou na escola, na biblioteca, tudo isso não conseguimos. E, portanto, se em alguns dispositivos nós conseguimos implementar o controle, não conseguimos fazê-lo em todos. No momento em que não conseguimos fazer nenhum deles apenas, é o ponto possível para qualquer situação complicada. Finalmente, e eu já disse isto há pouco, no momento em que há um controle de acesso, alguém sabe que está a ser controlado e é relativamente fácil, tal como para nós é fácil encontrar formas de configurar o computador para ele ficar mais seguro, é bastante fácil para uma criança procurar formas de evitar esse controle. E, novamente, numa guerra tecnológica, no pai que tenta limitar e o filho que tenta encontrar por onde é que contorna essa limitação, etc., ciclo repetitivo, pescadinha com o rabo na boca, invariavelmente, pelo menos durante alguns períodos, o controle não vai estar ativo. Isso é o suficiente para nós podermos dizer que não estamos efetivamente a proteger totalmente a nossa criança. A
até ao primeiro momento em que nós usemos informação que não deveríamos saber. E é muito difícil no contacto, se ele partilha com um amigo ou com uma amiga que tem um interesse numa determinada pessoa, é muito fácil nós, num dos nossos comentários habituais, deixar de sair qualquer alusão àquilo. No momento em que isso acontece, a criança percebe que há qualquer coisa a passar-se e rapidamente percebe se está a ser monitorizado ou não. Portanto, a monitorização às escondidas não funciona. Além disso, e mais complicado do que isso, há toda uma relação de confiança que é suposto, que é fundamental que aconteça entre pais e filhos, ou entre crianças e irmãos, mais velhos, etc., que nesse momento fica muito afetada e às vezes de forma não precisa. Portanto, a abordagem de utilização também não será, à partida, o caminho a seguir por todas estas questões. Além disso, a regra geral produz um volume de informação tão grande que, para nenhuma, não sei que se despeça e que começa a ser pai tecnológica que tem inteiro, consegue perceber o que efetivamente aconteceu. Portanto, devido a estes dois fatores, estas duas abordagens tecnológicas por si não serão suficientes. Então, o que é importante fazer? A resposta é importante é ser pai. E o ser pai é explicar porque é que algumas coisas se podem fazer, porque é que algumas coisas não se podem fazer, é ser aberto da maneira como se interage com as crianças, é conhecer quem são os amigos, e os amigos não são apenas os amigos do mundo físico, são também os amigos do mundo virtual, é tentar saber que tipo de envolvimento, que tipo de jogos, que tipo de navegação é feita, porque com tudo isso, além de uma aproximação que acontecerá naturalmente, que eu acho que é o aspecto mais positivo no meio disto tudo, é possível tentar perceber coisas estranhas que estão a passar pelo filtro do comportamento do vosso filho, que ele não percebe como sendo questões perigosas e que para um adulto poderão ser, com isso, abrir os olhos para essa situação. Fundamentalmente, esta abordagem é, na minha opinião, o aspecto mais importante de qualquer solução para o problema da segurança. Esta abordagem passa por também os próprios pais conhecerem o risco, conhecerem os problemas que acontecem e perceberem, por exemplo, quando o filho está no quarto, no computador, não está seguro ou pode estar mais inseguro do que se andar a jogar à bola à meia-noite no meio da rua. Como é que se faz? Não é nada fácil. Se calhar a abordagem passará por qualquer coisa por aqui que, no fundo, é tentar juntar todos aqueles fatores. É tentar fazer com que o estar ligado, seja num jogo estranho que os pais podem não perceber ou não ter grande interesse por ele, isso pode ser de alguma forma construído ou transformado em algo que se faz em conjunto, em família, com a aproximação que daí resulta e com a forma de poder estar presente e poder evitar qualquer situação que de outra forma não será possível. Okay? Finalmente, está aqui, e foi algo que eu já disse há pouco, computadores em espaços privados, em espaços muito fechados, em espaços nos quais a criança, ou o adolescente, ou o jovem entenda que são o seu espaço, são um convite a determinado tipo de atitudes perigosas, que são naturais com a idade, mas que podem ter consequências muito complicadas. E voltar aos antigamente. As soluções realistas são, de alguma forma, controlar ou tentar perceber os riscos da utilização da internet e, com isso, tentar encontrar formas de os minimizar. Como, por exemplo, fazendo com que as crianças percebam que toda a informação que disponibilizam pode ser usada fora de contexto ou pode ser usada por outros fins que aqueles para os quais está a ser pedida e, portanto, despertar nas próprias crianças a sensação de que não devem dizer tudo, não devem dar nos telefones, não devem dar contactos, não devem dizer se vão de férias ou não devem dizer em que escola estudam, etc. Os cuidados que toda a gente devia ter, manter o computador atualizado, etc., um antivírus, uma firewall, tudo formas de evitar que determinado tipo de software malicioso possa instalar-se e, com isso, ter consequências para a utilização daquele sistema. Explicar, e às vezes a primeira parte até passa pelos pais, explicar porque as passwords não devem ser dadas a mais ninguém e devem ser passwords com um mínimo de qualidade, ou seja, o nome do marido, da mulher, do filho, do gato, da matrícula do carro e do telefone não são passwords adequadas, é preciso ter passwords com algum grau de segurança e não se deve dar a password a ninguém que não alguém em quem se tenha total confiança, seja isso o que for. Pensar antes de escrever aplica-se a toda a gente, não apenas as crianças. Pensar duas vezes antes de fazer uma
em que se coloca alguma informação, já não há volta atrás e, portanto, tudo aquilo que for incorreto naquela mensagem vai permanentemente entrar nesse tal mundo novo. Todas as consequências que daí podem vir poderão acontecer. Desconfiar de meus desconhecidos. Nos primeiros tempos na internet era muito habitual receber mensagens de alguém que se fazia passar por um governante de um país africano que precisava de deslocar alguns milhões de dólares para outro país e precisava de uma conta bancária para o fazer e, portanto, este embrulho que surgiu e que ainda surge é um de muitos. Outros são mais sutis ou menos óbvios do porquê de estarem a ser feitos. A história da criança que está muito doente e que cada transmissão de um mail à Microsoft ou alguém vai dar dinheiro para a sua cura, etc. Tudo isso são, de regra geral, tem um objetivo que não é aquele que está efetivamente a ser transmitido e, portanto, é fundamental perceber o porquê que não se deve entrar nessas situações. Mais regras óbvias que toda a gente devia conhecer. Se alguma coisa parece demasiado boa para ser verdade, é porque de certeza que não é. E ofertas são coisas que também não serão nada habituais e, portanto, tudo aquilo que possa surgir nesse contexto deve ser recebido com a desconfiança natural. Tudo isto são cuidados a maior parte deles mais ou menos óbvios. Eu estava a falar há pouco com o António que se calhar seria conveniente para não estar a ler estes apontamentos que isto depois fosse disponibilizado de alguma forma às pessoas que tenham esse interesse. Mais importante do que isso, este conjunto de links que à partida permitirão, para quem tenha algum interesse nestes assuntos, encontrar informação fidedigna que permite implementar alguns mecanismos de incremento de segurança dos computadores e de, mais importante do que isso, alterações em termos de comportamento para se avançar no sentido de uma navegação mais segura. A navegação segura só pode acontecer no momento em que as pessoas percebam que é insegura. É o primeiro ponto, é perceber que há riscos e a partir do momento em que se percebe que há riscos, há uma adaptação em termos de comportamento e essa adaptação em termos de comportamento é fundamental, quer por parte das crianças, quer por parte dos educadores que no fundo vão ter uma primeira fase que impedir que algumas ações sejam tomadas, mas o mais importante do que isso tudo é ensinar porquê que não devem ser tomadas e ensinar as nossas crianças a terem o discernimento de perceber o que é que podem ou não fazer e com isso elas serem a primeira linha de defesa, o seu comportamento adequado ser a primeira linha de defesa em termos de evitar tudo aquilo de mal que pode acontecer, que é uma pequena gota no meio de tudo aquilo de bom que é permitido pela utilização da internet e todas as ferramentas que vêm associadas. Portanto, basicamente era isto. Se tiverem alguma questão, por favor, coloquem. Não sei os outros elementos se queriam colocar mais alguma informação, mas basicamente era isto que eu queria dizer.